Boa noite, pessoal. O professor Marcos aqui de novo. Vamos mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria. Então, a matéria, ela se encontra à nossa volta, né? Ela, fundamentalmente, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A gente pode caracterizar esses 3 estados físicos de maneira macroscópica e microscópica. Então, vamos ver como é que esses 3 estados físicos da matéria podem ser caracterizados de maneira macroscópica. E que seria uma caracterização macroscópica? Aquela que a gente faz olhando para a substância, observando, né? Sem que haja necessidade de considerar a forma como se organizam as partículas que as constituem. Ou seja, você vai olhar só a parte exterior da matéria, não vai se importar com o interior da matéria. Os sólidos, a gente tem, macroscopicamente falando, os sólidos têm a sua forma e volume são fixos, ou seja, você tem forma e volume constantes. Você coloca algo em estado sólido dentro de qualquer tipo de recipiente, ele vai manter sempre a forma e o volume constantes. E os sólidos são difíceis de comprimir. Se eu pego uma pedra e coloco num balde, ela mantém a sua forma e o volume não é alterado. Eu pego essa mesma pedra e coloco numa panela, essa pedra vai continuar com a sua forma e também com o seu volume. Já que os líquidos eles são um pouquinho mais maleáveis que os sólidos. Eles são caracterizados por apresentarem um volume constante, mas se a gente coloca dentro de um recipiente, eles vão assumir a forma do recipiente que os contém. Ou seja, a forma dos líquidos já é variável. Então, nos sólidos a gente viu que ele tinha a forma e o volume constantes. No líquido, apenas o volume permanece constante, a forma ela já varia. Pego uma garrafa de Coca-Cola e coloco um líquido, certo volume do líquido lá, ela vai tomar a forma daquela garrafa de Coca-Cola. Pego esse mesmo volume de líquido e coloco numa panela, o volume não vai se alterar, mas a forma ela vai variar. O líquido vai tomar a forma da panela. Uma característica que é semelhante às dos sólidos é que os líquidos também são difíceis de comprimir.
gases. Os gases são as substâncias mais maleáveis que existem. A forma de matéria mais maleável que existe. As substâncias gasosas apresentam tanto forma quanto volume variáveis. Se eu encho uma bola redonda, o gás vai tomar a forma dessa bola redonda. Se eu encho uma bola oval, o gás vai tomar a forma dessa bola oval. E esse volume vai variar, certo? Por exemplo, um balão de encher, quanto mais você sopra, mais ele vai crescendo. Mais ele vai crescendo até chegar ao limite. Então o volume ele varia. Pois uma das características dos gases é que eles são facilmente comprimíveis. Diferentemente dos líquidos e dos sólidos, a gente pode comprimir os gases. Então, aqui a gente tem um quadro resumo das características macroscópicas dos três estados da matéria: estado sólido em forma própria, de volume constante e a temperatura constante, e é difícil de comprimir. O estado líquido já tem forma variável, ele varia de acordo com o recipiente que o contém, e o volume dele é constante, a uma temperatura constante. Também, assim como o sólido, o estado líquido é difícil de comprimir. O estado gasoso, a forma é variável, ele vai assumir a forma do recipiente que o contém, e o volume também é variável. Se eu pego uma garrafa de 600 ml de Coca-Cola e soltar um gás lá, ele vai ocupar aquele volume de 600 ml. Se eu pego esse mesmo gás e jogo numa garrafa PET de 2 litros de Coca-Cola, esse gás vai ocupar todo esse volume. Então o gás, o estado gasoso, os gases eles são variáveis, tanto em forma quanto em volume. E, diferentemente dos sólidos e líquidos, os gases são fáceis de sofrer compressão, são bem comprimíveis. Agora, quanto às características microscópicas, ou seja, em termos microscópicos, esses estados da matéria, eles podem ser explicados com base no estado de agregação entre os corpúsculos, né? E essas características dependem da forma como essas unidades estruturais da matéria se encontram unidas entre si. Essas unidades estruturais, que são os átomos, as moléculas ou os íons, eles mantêm-se unidos devido às forças de ligação que podem condicionar sua liberdade de movimentos e a sua organização. Então, microscopicamente, a gente vai observar como estão estruturados esses átomos, essas moléculas e esses íons. A gente tem aí um quadro, né? No estado sólido, a gente vê que as forças de ligação dessas estruturas microscópicas elas são fortes, e por isso existe uma pequena liberdade de movimentos. Essas unidades elas são muito próximas, estão
bem organizadas. Já no estado líquido, essas forças, elas em relação ao sólido, essas forças de ligação são mais fracas, o que permite alguma liberdade de movimento, ao contrário dos sólidos. Essas unidades elas estão próximas, mas estão pouco organizadas. E no estado gasoso a gente tem forças de ligação muito fracas, e isso proporciona uma grande liberdade de movimento dessas partículas estruturais. E essas unidades elas ficam afastadas e desorganizadas. Por isso que macroscopicamente os gases eles, eles podem ter volume e a forma variáveis. Como uma pequena atividade, peço para vocês diferenciarem macro e microscopicamente os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso.